A eficiência do jornalismo em tempo real. A cidade agora. 5h49. Após meses de queda, os dados econômicos voltam a mostrar sinais de recuperação. Divulgado pelo IBGE recentemente, o PIB brasileiro teve uma alta de 1% no último trimestre, sendo maior do que a projeção da equipe econômica que estipulava 0,7%. Em comparação com o mesmo período no ano passado, é possível notar que houve uma queda de 0,4% do PIB. Entre os últimos 2 anos, o país entrou em uma das maiores recessões de sua história, caindo 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. O crescimento atual é demonstrado pela boa safra e exportações que houve no setor da agropecuária. Mas, apesar disso, muitos fatores estão envolvidos na divulgação desse dado otimista, como explica o economista e diretor de investimentos Pedro Afonso. Olha, eu acho que o cenário econômico ele ainda não está claro o suficiente para a gente poder determinar um rumo certo para a economia, tá? Mas a gente sim tem percebido uma certa melhora, porém muito longe ainda de indicar qual o cenário que a gente pode esperar, né? O que a gente tem encontrado ultimamente é realmente uma melhora do PIB junto com uma diminuição no ritmo do crescimento da inflação. O que não significa que a gente não tem inflação, mas que ela está crescendo a um ritmo muito menor. Então você tem um cenário que talvez futuramente vai se apresentar como uma possível melhora, mas a gente ainda está bem longe de conseguir ter alguma definição muito clara. O economista e diretor de investimentos Pedro Afonso classifica como reação normal a onda de otimismo com o dado positivo do PIB após um longo período de pessimismo. Na verdade, quando você tem um período de recessão muito acelerada, que foi o que aconteceu nos últimos 2 anos no Brasil, normalmente os ciclos econômicos eles têm esse período, tá? Então é natural uma pequena melhora em relação ao que a gente vem encontrando nos últimos tempos. Mas, para o economista e diretor de investimentos Pedro Afonso, a pequena reação do PIB vem sendo usada como propaganda pelo atual governo para reforçar a manutenção da atual presidência. Mas, como eu te falei, isso indicar um rumo certo, um caminho para onde que a economia pretende tomar, ainda falta muito. Acho que principalmente por uma questão de definição política e econômica que hoje a gente tem um cenário bem complicado. Então, enquanto a gente não tiver claro realmente os próximos rumos que o governo pretende tomar, se essa questão da cassação da chapa Dilma Temer, se ela vai avançar, se essa questão realmente das reformas, se elas vão acontecer, eu acho muito complicado a gente conseguir indicar algum rumo certo que a economia vai tomar. Então eu acho que, na verdade, isso é mais publicidade do que efetivamente uma demonstração de melhora. Segundo o economista e diretor de investimentos Pedro Afonso, no atual cenário existem 2 possibilidades claras: manutenção de Michel Temer ou impeachment. A gente tem 2 cenários bem distintos, né? O primeiro cenário é o da cassação e o segundo cenário é o da manutenção do presidente. O que mais, na verdade, o mercado espera é uma definição clara justamente para poder julgar as reformas que são necessárias, né? Principalmente a reforma da Previdência. Então o mercado espera mais uma definição justamente para falar, olha, maravilha, assunto definido, agora vamos para o próximo, do que uma necessidade clara de manutenção ou cassação. Segundo o economista e diretor de investimentos Pedro Afonso, a manutenção de Michel Temer na presidência é pior para a economia do país. Como a gente fala no mercado, já está precificado, né? Os agentes já se posicionam há bastante tempo acreditando
na cassação da chapa. Porém, o que preocupa é justamente essa demora para uma definição das reformas da Previdência. Quanto mais você posterga isso, maior é a possibilidade de você ter problemas futuros, porque isso é o ponto central, talvez, de uma reforma econômica que se faz necessária há muitos anos no Brasil. Então o mercado tem aguardado mesmo uma definição para poder saber o que vai acontecer daqui para frente. O economista e diretor de investimentos Pedro Afonso deixa o recado final ao ouvinte da Rádio Metropolitana. Segundo o especialista, é necessário cautela até que haja a definição do quadro político para saber quais rumos a economia brasileira irá seguir. Mas com certeza, a manutenção, ao meu ver, ela é pior para a economia do que efetivamente a cassação. Mas a manutenção ela é muito mais nociva, com certeza. Num cenário de manutenção, você vai ter uma piora de indicador econômico. Nós conversamos com o economista e diretor de investimentos Pedro Afonso a respeito aí desses dados, na verdade, que mostraram sinais de recuperação, 1%. Aí houve um certo otimismo exagerado por parte da equipe econômica e, como diz aí o entrevistado, foi usado até como motivo de propaganda para tentar manter aí o governo Michel Temer.